Bruno Graça, candidato da Coligação Democrática Unitária também, bem-vindo. Vou aqui continuar a falar em barreiras. Neste caso, a Coligação Democrática Unitária, nas Assembleias Municipais, consegue passar em 2009 de um representante para 2 representantes em 2013, tem mantido essa representatividade. Ficaria desiludido se nestas eleições voltasse a ter esses mesmos 2 representantes, ou acredita que o trabalho que tem sido desenvolvido durante estes últimos anos será suficiente para convencer os tumarenses, pelo menos, a garantir mais um mandato para a CDU? Então, boa tarde aos ouvintes, à Rádio Hertz, os meus parabéns pela iniciativa, a todos os participantes aqui neste painel. Quanto à questão que me coloca, dizer que a política para mim não se faz de ilusões ou desilusões, trata-se de questões objetivas. De facto, nós temos tido 2 ou 3 representantes na Assembleia Municipal neste século, porque os elementos da Junta também fazem parte da Assembleia Municipal, e aquilo que nós estamos, neste momento, a análise que nós fazemos e a perspectiva que temos, e os objetivos que temos, é efetivamente de aumentar o número de eleitos na Assembleia Municipal. E penso que temos todas as condições para o fazer, pelo trabalho que tem sido desenvolvido pela CDU ao longo destes últimos 8, 9, 10 anos, portanto, ao longo deste século, que é o ponto de referência que deu. Pensamos aumentar o número de eleitos, aumentar o número de votos nas freguesias e, por que não, recuperar inclusivamente algumas presidências de juntas de freguesia. Portanto, estamos confiantes, partimos confiantes, sabemos qual é o projeto a nível nacional da CDU, sabemos que é um projeto forte, sabemos o que é que queremos, escolhemos pessoas, neste caso concreto para a Assembleia Municipal, de áreas diversas, mas que são sensíveis, digamos, para o próprio Conselho, para que, efetivamente, tivéssemos pessoas não só politicamente, digamos, em condições de poder intervir, mas também em termos técnicos, em termos profissionais, em termos de qualidade dos seus conhecimentos, das suas competências, poderem, efetivamente, dar os seus contributos para que Tomar possa, efetivamente, enderar um novo caminho. Quando já foi alguém que desempenhou o papel de vereador numa Câmara Municipal, aqui falando novamente de motivação, o que é que o move para concorrer a uma Assembleia? Isto tendo em consideração aquilo que todos os candidatos, pelo menos, tirando a exceção do Paulo Mendes, que não há aqui um reconhecimento implícito àquilo que é feito numa Assembleia Municipal. Eu dizer que já tenho experiência quer na Assembleia Municipal, de várias Assembleias Municipais, quer no Executivo. E dizer que o que me move é efetivamente o ter o reconhecimento meu próprio, portanto, eu próprio acreditar que o projeto que nós temos é um projeto que é urgente e que é válido para efetivamente ultrapassar os constrangimentos que neste momento se colocam à construção de um futuro promissor, de um futuro, digamos, onde a população deste Conselho, possa ter uma vida digna, que não mingue em termos de população, que não mingue em termos de economia e de emprego, pelo contrário, que haja uma inversão clara, e penso que temos as propostas necessárias para que isso aconteça. Bruno Graça, a Coligação Democrática Unitária também fez parte desta recente Assembleia Municipal. O Bruno Graça não esteve enquanto representante, mas certamente foi alguém atento às sucessivas ordens de trabalho que decorreram durante estes últimos tempos. Considera que a Coligação Democrática Unitária, no papel que quis desempenhar, foi devidamente ouvida por quem de direito? Eu gostava também de falar sobre a transparência ou não transparência. Também pode, como é óbvio. Porque a questão aqui, para mim, eu diria que há aqui uma dicotomia que é transparência, metodologia e cumprimento de competências da Assembleia Municipal. Porque, digamos, até pode haver uma metodologia completamente má, perniciosa para o Conselho, e que depois põe-se tudo certinho, em relatórios, naquilo, pronto. Mas o que a população sofre não é com a transparência depois em si, é porque isso até soube isso tudo. Digamos, aquilo que se passou não era melhor para a população se tivesse sido publicado, se tivesse sido
feitas as atas, as atas são posteriores, quer dizer, a qualquer caso da decisão está tomada. Portanto, a questão central aqui e a discussão que pode centrar é na competência, as competências que a Assembleia Municipal tem e cumpre-as ou não as cumpre. E cumpre ou não cumpre? Não cumpre. Quer dar aqui exemplos? Olha, tantos. Por exemplo, quer dizer, o Executivo da Câmara deve cumprir as decisões da Assembleia Municipal. E a Câmara, o Executivo da Câmara, não cumpre as decisões da Assembleia Municipal. Que é um exemplo, o último, numa das últimas, já este ano, a Assembleia foi aprovado para que se fosse feita uma auditoria à TEJ Ambiente e zero. Pronto, quer dizer, não é preciso, quer dizer, mas podíamos ir por aqui fora. Para quem nos ouve, para quem nos vê, quando isso acontece, há forma de a Assembleia Municipal voltar a impor o seu desejo? Há forma, e nós temos propostas, parece ser, nesse caso. E o primeiro, já aqui foi falado, que é de facto dotar os serviços da Assembleia Municipal, quer de recursos humanos, quer de equipamentos e de logística suficiente para que ela possa cumprir o que está estipulado. Esta é a primeira questão. Porque sem recursos humanos, e depois temos que adaptar esses recursos humanos à metodologia de trabalho que se quer implementar na Assembleia Municipal. Mas essa é a primeira questão. Sim. Segunda questão é, de facto, obrigarem a Assembleia Municipal a assumir por inteiro, não a fiscalização após a avaliação, mas fiscalizar a Câmara no dia-a-dia, de maneira que saiba, em cada momento, se a Câmara está a executar aquilo que foi aprovado em Assembleia Municipal ou se não está. Não é interferir, porque são órgãos diferentes e não tem não tem que se meter com o outro. Agora, tem que ter meios e tem que ter organização suficiente para fazer esse acompanhamento e depois, sim, a avaliação e fiscalização. Porque falar só em fiscalização, mas a gente ver um processo... vamos outra vez até TEJ Ambiente. A Assembleia Municipal, neste momento, sabe quais são, ou está a acompanhar quais são os prejuízos eventuais, porque ainda não sabemos, já está, até pode haver lucros, mas infelizmente não é isso o caso, que a TEJ Ambiente vai apresentar no final deste mandato? A resposta é não. É não. Muito bem. Bruno Graça, também a mesma questão, tendo em consideração que de facto há aqui um conjunto digamos, de tópicos que parecem merecer, digamos, a concordância de todos, nomeadamente esta possibilidade de descentralizar algumas das reuniões para as freguesias. É uma hipótese? Sim, mas eu também gostava de falar de outras questões que já foram aqui agora faladas. E uma tem a ver com a dicotomia também entre cumplicidade e autonomia. Foi aqui falado que devia de existir uma grande cumplicidade entre a Câmara e a Assembleia Municipal. É preciso ter cuidado com esta palavra, porque cumplicidade houve durante estes últimos 4 anos. 8, mas pelo menos estes últimos 4 muito mais visível ainda. Porque, de facto, basta pensar aquilo que se passou quando foi requerida a convocação de uma Assembleia Temática sobre educação. Enfim, não queria usar palavras assim um bocado mais politicamente incorretas, se calhar, para estas coisas, mas tudo aquilo que se passou, desde a sua convocação, desde os seus entravamentos ao seu desenrolar, até ao tratamento que foi dado pelo Executivo da Câmara, através do seu Vice-Presidente, ao trabalho que a Comissão de Educação, que depois são criticadas por não trabalhar, porque de facto se trabalham, apresentam um trabalho e depois o Executivo vem desqualificá-las para os órgãos da comunicação social e para as próprias reuniões do âmbito da Assembleia, então se calhar vale mais as pessoas estarem quietas. Portanto, esta questão de cumplicidade, autonomia, eu digo é que é preciso que a Assembleia Municipal ganhe definitivamente aquilo que a lei lhe dá, que é a autonomia política face ao Executivo, seja ele qual for. E, se calhar, para ganhar essa autonomia, a primeira coisa que terá que fazer é alterar de uma maneira clara a orgânica de funcionamento da própria Assembleia Municipal. Isso significa o quê? Significa, por exemplo, equacionar, no mínimo equacionar, embora eu esteja convencido ou nós estamos convencidos, que esse é o caminho. É pôr um ponto final na chamada reunião de líderes da Assembleia Municipal, dos grupos municipais, e criar uma comissão permanente da Assembleia Municipal, onde estejam representados todos
os grupos municipais que estão na Assembleia Municipal, mais a mesa da Assembleia, e essa comissão acompanha e faz o trabalho de acompanhamento, quer das comissões que forem criadas no seu seio, quer no trabalho, o acompanhamento que o próprio Executivo tem que dar. Depois as comissões têm que reunir sempre para prestar contas do seu trabalho antes de cada Assembleia Municipal. Que é para dizerem, em cada Assembleia Municipal, dizerem a nossa Comissão fez isto ou isto, e o que é que está a fazer. Porque se não é assim, se as reuniões, as comissões são impedidas de reunir, porque como já aqui foi dito, não há verba, ou porque não vale a pena, e realmente se não é para cumprir, ou se não é para serem levadas a sério, não vale a pena, então as coisas funcionam mal. Outra questão, só para terminar, é o reforçar e prestigiar o órgão. O reforço e o prestígio do órgão já teve altos e baixos. Quer dizer, há 20 ou 30 anos, toda a gente sabia o que era a Assembleia Municipal, porque eu fui às Assembleias Municipais com o Salão Nobre completamente cheio. Depois, de facto, começou-se a inventar uma coisa que era, isto acaba muito tarde. O que, por acaso, até com um presidente da Assembleia Municipal, que era do PSD, que eu considero que o Sr. Pena Monteiro, funcionou, nunca lhe faltou tempo, nem aos grupos municipais para intervirem, nunca faltou tempo aos grupos municipais para intervir, nem nunca faltou tempo para a Assembleia Municipal trabalhar. Agora é uma questão de metodologia e é aí que tem que se centrar a nossa discussão e depois os eleitos para a Assembleia Municipal vão ter que continuar esta discussão para efetivamente alterar profundamente as metodologias do trabalho. Cumplicidade é não haver o 25 de Abril com a desculpa da pandemia em termos de Assembleia Municipal extraordinária que está no regimento, como aqui foi dito, e ser substituído por umas intervenções numa casa fechada por 3 ou 4 líderes. Muito bem. Bruno Graça, falando também de comissões, efetivamente se tem feito aquilo, a questão destinadas e a questão também dos tempos, sendo que a CDU e tal, aqui como o Paulo Mendes fez agora questão de sublinhar, a CDU e ainda na recente Assembleia Municipal, o representante da CDU, António José, se queixou da falta de tempo para expor determinados assuntos. O que é que lhe merecem estes dois indicadores? Eu penso que há dois assuntos que eu queria também rapidamente falar, que já foram aqui falados. E a questão das comissões é assim, já houve comissões, já houve assembleias municipais ao longo do tempo, tiveram comissões muito ativas, muito interventivas e decisivas até. Lembro, por exemplo, de uma comissão que foi criada para a Carta Educativa, em que teve uma atividade em que foi todas as escolas, ouviu associações de pais, apresentou propostas, de tal maneira que levou a que dois deputados municipais abandonassem os seus grupos e trocassem. E para não fique dúvidas, um deles até foi da CDU, portanto, que é para não ficarem qualquer dúvidas. Portanto, o trabalho foi de tal maneira feito que houve dois que até mudaram, digamos, de posicionamento político. Mas eu penso que continuo muito preocupado e acho que é central falarmos das metodologias de trabalho e no rigor depois do acompanhamento e do cumprimento dessas metodologias de trabalho. E uma das coisas que eu penso que é central mudar é criar-se um espaço no PAOD, do período de ordem do dia, para interpelar a Presidente de Câmara. Portanto, isto é fundamental. Aquilo que se tem passado até agora é, efetivamente, os deputados fazem as suas intervenções e depois deixam as perguntas no ar, mas o próprio regimento proíbe a Presidente de Câmara de responder. Só responde muito depois. Só responde no fim, quando muito, quer dizer, quando já não dá ninguém, quando já metade da Assembleia saiu. Portanto, isto não pode ser. Portanto, se há assuntos importantes, esses assuntos importantes têm que ser imediatamente colocados, têm que ser imediatamente respondidos, a interpelação tem que ser feita. Uma outra questão que aqui foi falada e que é muito cara também à CDU é a questão, de facto, da poluição do Rio Nabão e as suas origens. Já temos posições muito claras sobre isso. Há muitos anos que dissemos que sempre que chova, sim, o rio vai estar poluído durante muitos anos. Isso é uma questão da natureza, porque foram feitos crimes ambientais terríveis durante muitos anos, mas aquilo que no mínimo é exigível e que nós já levantámos o problema, penso que na última Assembleia Municipal
e que queremos pôr na ordem do dia, é que no mínimo, dos mínimos, os milhões que agora se anunciam, vamos ver se vêm, mas os milhões que agora se anunciam para fazer o saneamento de Vila Nova de Orém e de remodelações nas hectares que estão no nosso território, que inclua também milhões para fazer o saneamento da Sabacheira, porque foi o compromisso que o PSD na altura assumiu e que, de facto, deixou passar. PSD e CDS também esteve lá, mas particularmente foi o PSD e que agora, digamos, nestas negociações todas que se realizaram acerca da poluição do Rio Nabão, apareceram, digamos, o anúncio de milhões, mas o saneamento de Sabacheira, que é uma freguesia que não tem saneamento nenhum, e que neste momento ficou com a poluição que não tinha. E que estava relacionado com a construção da ETAR. Fala-me agora da questão dos tempos, muito rapidamente. A questão dos tempos é assim, como eu já ainda há bocado referi aos tempos, e disse, é possível conduzir uma Assembleia Municipal em que ninguém tem falta de tempo para expor as ideias necessárias e suficientes para defender a sua posição. E isso deve ser imperioso em qualquer Assembleia. Portanto, não pode ser por cortar o tempo às pessoas que se não pode expressar as ideias e os pontos de vista. Agora, também não é dar tempo para as pessoas estarem ali a repetir só para falarem. Quer dizer, não é isso, mas tem que ter o tempo suficiente para poderem explicar exatamente os seus pontos de vista. Muito obrigado. Graça, Coligação Democrática Unitária. No dia 26 vamos então ter eleições autárquicas, não só para a Assembleia Municipal, mas para a Câmara Municipal e para todas as juntas de freguesia. É umas eleições muito importantes porque é preciso efetivamente virar a página. As candidaturas da CDU, 9 a Assembleias de Freguesia e as que se apresentam para a Câmara Municipal e Assembleia Municipal, assumem o compromisso de mobilizar todas as forças, todas as vontades, a experiência e a criatividade para encontrarem com as populações as soluções para os problemas estruturais que impede que Tomar, enquanto Conselho, construa um futuro em bases renovadas, com uma governação democrática capaz de assegurar um Conselho globalmente vivo, atrativo, harmonioso e justo. Um Conselho com uma vida económica diversificada, que estimule a criação de emprego, de qualidade e com direitos, que valorize o papel da educação, que não confunda uma política cultural com programação cultural e organização de eventos, que não reduza a cultura à mera animação cultural. Um Conselho onde os serviços públicos da responsabilidade do município sejam valorizados e haja firmeza na exigência de qualidade dos serviços públicos a cargo do Poder Central. Um Conselho que promova a saúde e o bem-estar das populações, com um ambiente de qualidade, que combata a poluição nas suas variadas formas, com mais e melhores espaços verdes devidamente cuidados. Um Conselho que saiba aproveitar o mercado municipal como âncora para valorizar a agricultura familiar, apoiando a criação de uma rede de conservação e distribuição dessa produção agrícola. Um Conselho que abra as suas portas à reindustrialização, aproveitando desde logo as potencialidades endógenas do seu território, como por exemplo é o caso das florestas. Saberemos ouvir as populações e todo o tecido empresarial, produtivo, educativo, cultural, associativo. Saberemos honrar todos os nossos compromissos. Confiamos na força serena e determinada da população do Conselho. Pedimos que confie na CDU e no seu projeto autárquico. Por isso apelamos aos eleitores do Conselho que no próximo dia 26 votem para as Assembleias de Freguesia, para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal nos candidatos da CDU.